e no último capítulo, finalmente, o arrependimento. Hello, aprofundados, aqui Luiz Carvalho do canal Aprofundando em Deus. Hoje nós chegamos no último capítulo de Oséias, capítulo 14, e nós vamos ver sobre a súplica que Israel fez, o arrependimento. Será que eles se arrependeram de verdade? Nós vamos entender aqui nesse texto, mas antes se inscreva no nosso canal, curta, já prepara aquele seu comentário, que isso ajuda muito a gente a ativar esse vídeo. Seja um ativador desse vídeo também, comentando, assim como meu amigo Irineu, a partir de hoje, Irineu Pinheiro, vai comentar em todos os vídeos. Você também que nos assiste, comente, compartilhe com as pessoas esse vídeo aqui. E também tem o meu canal no Instagram, @evangelismo com coragem. Simbora então, gente, vamos começar então pelo tradicional versículo 1, que diz assim, na minha Bíblia de estudo: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos seus pecados vocês têm caído. Então aqui a gente entendendo que os pecados de Israel provocaram a queda dele. Aqui a gente vê que o Senhor, ele sempre está disposto a receber todas as pessoas que vão a ele, sempre. Não importa se você é um assassino, não importa se você é um estuprador, não importa se você é um corrupto. É claro que nada disso agradou a Deus. Deus odeia o pecado, só que Deus ama o pecador. E Ele ama os corações que se arrependem. Você lembra de Davi, que matou, que adulterou, provocou um adultério na família lá, traiu Urias e Deus recebeu ele, porque ele era uma pessoa segundo o coração de Deus. Então, não importa como está a sua vida agora, volte. Esse hoje é o melhor momento para você se voltar para Deus. Ele vai te receber de braços abertos. Deus não oferece condenação, Deus oferece graça, Deus oferece aceitação. E aí, seguindo, nós vamos para o segundo versículo que diz assim: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, e dize-lhe: expulsa toda iniquidade e aceita-nos pela graça. Assim daremos os bezerros dos nossos lábios. Algumas versões dizem: assim daremos o fruto dos nossos lábios. Então aqui diz que o amor divino, ele fornece sempre as palavras apropriadas para a língua verdadeiramente arrependida. A sua língua está verdadeiramente arrependida, porque não adianta você falar e o coração não está arrependido. Você precisa falar, é importante falar, tanto que é pela boca que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador. A língua é muito poderosa, mas essa própria passagem de Romanos 10, de 9 a 10, diz: vai com o coração se querer para a justiça. Então nós precisamos falar e estar com o coração também contrito. Isso precisa estar em harmonia com o nosso coração. Esse arrependimento verdadeiro em atos, em palavras e corações. Atos, palavras e corações. Amém? É a conversão que agrada a Deus, porque pela graça nós somos salvos. A graça de Deus, ela é poderosa para tudo na nossa vida. E ela está esperando apenas nós nos arrependermos, apenas nós falarmos e agirmos com o nosso coração. E aí nós temos também o versículo 3 que diz assim: não nos libertará a Síria, não montaremos em cavalos, nem nunca mais diremos a obra das nossas mãos. És o nosso Deus, porque em ti o órfão alcança misericórdia. Então aqui finalmente, no 14º capítulo, Israel está entendendo que não é pelas nossas mãos, ou seja, aqueles ídolos que eles faziam com as próprias mãos, que eles chamavam de Deus, aqui ó, és o nosso Deus, a gente nunca mais vai chamar de Deus. Eles entendem que essa misericórdia eles só vão conseguir do Senhor. A graça, o poder é do Senhor. Hoje para a gente pode até parecer meio óbvio, apesar que tem muitas pessoas idólatras ainda, mas naquela época não tinha esse conhecimento como a gente tinha hoje das coisas, da Bíblia, e estava online, on time, né, o que acontecia. Hoje é o passado, a gente olha para trás e fala, puxa, que povo idólatra, será que eles não percebiam? Mas era a realidade da época. Mas era naquela realidade que Deus queria que eles crescem, porque por algum motivo eles precisavam daquilo. E eles já tiveram provas naquela época suficientes, né? Deus abriu o mar, Deus trouxe o maná do deserto, Deus livrou eles das mãos do faraó, Deus colocou uma coluna de fogo, tinha a pedra lá que saía a água. Então muitas provas suficientes foram feitas, mas mesmo assim eles tinham o desafio de acreditar no Deus do invisível. E eles queriam que uma imagem, algo físico para adorar, algo físico para chamar de nosso Deus. Não tenha nada na sua vida que não seja o Deus
verdadeiro, o Senhor Altíssimo como verdadeiro Deus. Não se renda, não seja enganado pelos seus sentidos, pela necessidade de ver. Não, a fé está aqui, ó, no nosso coração, no invisível. Amém? E o 5º versículo diz: eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, espalhará as suas raízes como o Líbano. Então o orvalho, ele fala o quê? Orvalho fala do Espírito Santo, lírio fala de justiça, e raízes como o Líbano fala que de lugar de posição, lugar de autoridade. Ou seja, tudo isso é que espera aquele pecador crente, aquela pessoa que peca, mas ela passa a crer, que se arrepende, ela vai ter o Espírito Santo, ela vai viver na justiça e ela vai passar a ocupar um lugar de autoridade. Mais um versículo que eu quero analisar aqui, o versículo 7, que diz assim: e o seu aroma será como o vinho do Líbano. Então esse versículo diz aqui de Israel já restaurado, que reinará supremo na era do reino que está por vir. Então olha como é que é profético esse livro aqui. Esse livro ele preveu, né, os 1900 anos de Israel sem terra, Israel sem governo, andando errante entre as nações, mas também no mesmo livro de Oséias, ele também prevê, ele também profetiza a era de Israel livre. Então aqui, de certa forma, já estamos vivendo isso aqui, que hoje Israel está livre na sua própria terra, mas algo aqui ainda vai acontecer. A era do reino que está por vir. Porque Israel, segundo o livro de Apocalipse, ela será cercada por todos, né, comandado pelo anticristo, será cercada de todos os lados, todos vão atacar Israel, tentar destruir Israel, mas vai vir Cristo com toda a sua glória, montado no seu cavalo e vai destruir todos os inimigos de Israel, e Israel vai reinar para sempre. Então aqui fala disso aqui, ó, o seu aroma será como vinho do Líbano. Voltarão os que se sentarem debaixo da sua sombra, serão vivificados como trigo. Então um trecho profético aqui positivo para Israel, que esse aqui ainda não aconteceu na sua plenitude. E finalmente, a gente quer encerrar essa nossa jornada e já te parabenizar, viu, por ter chegado até aqui, por ter assistido conosco os 14 vídeos e estudado os 14 capítulos de Oséias. Nós vamos ao último versículo, que diz assim: quem é sábio para que entenda isso, e prudente para que o saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os rebeldes cairão. Então, esse versículo aqui, ele forma, né, o cerne de toda a profecia. O caminho de Deus é a salvação, e é uma pedra de degrau de glória para o crente. Mas ao mesmo tempo, o texto está dizendo aqui que Cristo é uma pedra de tropeço para aquele que não crê. Então, para a gente que crê, Cristo é trampolim para a glória. Para quem não crê, é uma pedra para a perdição. Ou seja, a pessoa que está mal vai ficar mal, mais mal ainda, porque ela começa a duvidar de Cristo, ela não acessa Cristo, ela começa a ficar com aquela raiva, com aquela ira, ela começa a perseguir, e isso vai gerar o quê? Vai gerar ainda mais destruição, vai gerar ainda uma pedra de maior tropeço ainda. Ao contrário de nós, que temos Cristo, quanto mais buscamos Cristo, mais nós subimos para a glória. Tá claro? Então que Deus abençoe a sua vida. Não sabemos ainda qual vai ser o próximo livro que nós vamos estudar, nós vamos descobrir hoje. Talvez já vai ser revelado amanhã. Amanhã vocês vão saber qual é o próximo livro. Mas o que importa é o seguinte: a Bíblia é toda maravilhosa, ela é toda uma palavra viva. Vamos orar então para agradecer. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque foi uma jornada muito interessante, foi uma jornada muito rica, ter aprofundado no livro de Oséias, ter podido compartilhar, Senhor, com todos os recursos que o Senhor me deu, esse livro mais uma vez. Eu te agradeço, Pai, que a gente possa viver as palavras desse livro, que a gente possa entender a mensagem principal de Oséias, que é não pecar, ter temor pela Tua palavra, buscar a Sua presença, saber que somente o Senhor é Deus, que nem o ídolo, nada tem nenhum poder. Somente o Senhor, através do Espírito Santo, tem todo o poder, tem toda a autoridade, tem toda a honra, Pai. Pai, a Ti te rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre é bom. Jesus Cristo é um nome, acima de todo nome, o nome mais lindo que existe, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo, compartilhe toda essa playlist nossa que está separadinho aqui
de Oséias, para que as pessoas possam, através desse livro fantástico e às vezes até meio escondido na Bíblia, entender mais do Senhor Deus, do Senhor Jesus. Um grande abraço.